Cara enxadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Basso e vou trazer para você hoje o tema do mate afogado, que é um tema tático que pode acontecer em finais de xadrez. Como que funciona esse tema tático, galera? É da seguinte forma, você está numa posição perdida, uma posição sem esperanças, e você consegue forçar um afogamento. Então você tem que perceber que seu rei está com poucas casas e que tem uma maneira de você atrair as peças do adversário numa posição que afogue. Ou às vezes, em alguns casos, até entregar todo o seu material para deixar seu rei em afogamento. Para ficar mais claro aí, vamos ver alguns exemplos de mate afogado. Vamos começar aqui com esse exemplo que está mostrando na sua tela. Temos aí rei torre contra dama e rei. Então é uma posição que é para as pretas vencerem, hein? Com técnica, é para vencer essa posição sem dificuldades. Mas aí é lance das brancas, e as brancas têm aqui a possibilidade de fazer torre C4. Tá dando cheque e ao mesmo tempo ameaçando a dama. E após dama captura C4, né, para não perder a dama de graça, o rei fica sem casas e o rei está afogado. Então é uma situação de um mate afogado. Você afoga seu rei para conseguir um empate numa posição perdida. Para ficar mais claro, vamos para um próximo exemplo. Nesse caso aqui jogam as brancas. Tá dama contra dama, é um jogo até equilibrado. Porém essa dama ela não pode sair daqui, porque assim que ela sair, as pretas estão ameaçando aqui dama em H1, H2, dando checkmate. Então as brancas precisam fazer algum lance aí para conseguir resolver a situação. E para conseguir o mate afogado aqui é possível com o lance dama E3 cheque. Então aqui deu cheque no rei e ao mesmo tempo na sua dama. E após dama captura em E3, o rei está afogado aí, conseguiu um empate, uma posição que estava para perder. Próximo caso aí, temos aí as brancas com rei e bispo contra dama e bispo. Então tá um pouquinho desequilibrada a posição. E aqui, as brancas estão com o rei no centro. Às vezes no centro é mais difícil conseguir o afogamento, geralmente é no canto, né? Mas aqui é possível também. O que acontece? Esse rei só tem 3 casas aqui. E vendo que o rei tem 3 casas, se eu conseguir desviar essa dama para a coluna C, eu consigo deixar esse rei em posição de afogamento. Pensando nisso, vem a ideia de jogar bispo C2 cheque. O rei vai ter que sair ou vai ter que capturar de dama. Se captura de dama, afogou o rei, ficou sem casas aí, não tem nenhum lugar para ele possa sair. E se tirar o rei, vai fazer o lance aqui, bispo captura B1, e aí afogou empatou a posição, não tem como dar mate aí com um bispo apenas. Próximo caso aqui, esse aqui é um caso um pouquinho mais complicado. O que acontece aqui? É lance das brancas. As pretas estão promovendo o peão aqui embaixo, e se não tomar um cuidado, esse peão pode passar. Qual que é a ideia aqui? Se fizer o lance torre captura G3, que é um lance que pode vir na cabeça logo de cara, as pretas vencem aqui com torre H8, rei G4, joga torre G8, rei vai ter que sair e ganha a torre, e depois é só dar o mate aí com rei e torre. Então esse lance aí de tomar o peão de G3 não funciona. E se você não fizer nada ativo na posição, né, o peão vai acabar passando aí em poucos lances. Por exemplo, jogar um torre G6, aí avança o peão, e no próximo lance ele vai promover, não tem nem como evitar. Então qual que vai ser a ideia aqui? A ideia é que o rei das brancas, ele está com poucas casas, ele só tem a casa aqui de H4 e o restante ele não está podendo acessar. Então o lance aqui é o lance torre F4. Então esse lance é bacana, por quê? Depois de torre capturar F4, vai ficar com o rei afogado aqui, o rei não pode mais acessar nenhuma das casas aqui em volta. Então, outro exemplo aí de mate afogada. Mais um exemplo aí, nesse caso aqui, lance das pretas, o rei das pretas está aqui no centro. Pode perceber que o rei ele só tem essa casa aqui de E5 que está possível de acessar nesse momento. O restante está tudo, a torre está fechando aqui, a dama está fechando também, então o rei está começando a ficar um pouquinho preso aí. Aí surgiu a ideia de jogar o lance torre G3. Por quê? Depois de dama captura, o rei ficou afogado aí. Não pode acessar nenhuma casa aqui em volta dele, que todas estão sendo ameaçadas. Então é um outro exemplo aí de mate afogado. Agora mais um exemplinho aqui. Esse aqui é um pouquinho com mais peças. Você vai ver bem a posição. As brancas já estão com o rei aqui embaixo. E tá com uma disputa bem desleal, né? Porque as pretas estão com 4 peões contra 1. Então tá bem mais fácil das pretas vencerem esse jogo. E aqui nessa posição, você tem que pensar de uma forma de você entregar a sua dama de forma que afogue o rei. Porque no momento aqui a casa de H2 está vaga. Aí.
Não basta você dar um cheque em qualquer casa. Então o lance para empatar aqui é o lance dama G3. Após o lance rei captura G3, o rei está afogado. Então ficou sem casas. E se fizer o lance dama captura G3, o rei ficou afogado novamente. Então, das duas formas, afoga o rei das brancas. E caso faça algum lance de tirar o rei, por exemplo, uma outra casa, as brancas tomam a dama e ganha a partida. Então, é bem forçada a captura. Bom, o que a gente vai ver agora? Vou mostrar para você dois exemplos aqui em partidas de campeões mundiais que aconteceram essa posição. Essa primeira partida é o Anand contra o Kramnik. Eu não vou passar aqui a partida inteira, porque a partida é bem longa, aqui tem 65 lances a partida inteira. Vou mostrar apenas aqui a parte do final da partida. Vou mostrar aqui, vou botar alguns lances. Tava assim a posição de brancas o Anand, que foi campeão mundial em 2007. Essa partida foi do Campeonato Mundial de 2007. Antigamente era todos contra todos, era diferente da disputa atual. E de pretas o Kramnik. Aqui o Kramnik fez um erro, que foi o lance torre C1. Se ele jogasse o lance rei C2, ele iria ganhar essa posição. Mas seguir aqui com torre C1, torre captura, torre cheque, torre captura, rei F3, rei D3, G4, H captura G4, rei captura G4 e rei E4. Então chegamos aqui na posição que as brancas estão com uma certa dificuldade, porque se fazer um lance com o rei, vai ter que tirar o rei do lado do peão aqui e vai perder esse peão. Logo de cara, você pode pensar que o final está perdido. Porque, por exemplo, jogar um lance como rei G3, vai capturar aqui, e as pretas fazendo a técnica de oposição, que nós já temos um vídeo aqui no canal, vai acabar vencendo a partida. Então, só que aqui tem a ideia do mate afogado, que foi o que o Anand fez. Jogou o rei aqui em H5. E agora, se as pretas não capturarem esse peão, quem fica perdido é as pretas, porque o rei vai acessar aqui a casa de G6 e vai ganhar os peões das pretas aqui, e as brancas podem vencer. Então aqui o lance jogado foi o rei captura F5 e afogou aqui o rei das brancas. Não pode acessar mais nenhuma casa em volta. Então, a partida bem interessante aí do Anand contra o Kramnik, está na íntegra no artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora um outro exemplo, galera. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer bastante. É a partida aqui Bernstein contra Smyslov. O Smyslov já foi campeão mundial da década de 50. Essa partida estava totalmente ganho. Deixa eu pegar aqui a posição para a gente avaliar. Aqui o Smyslov estava de pretas. E seguiu aqui com torre C3, rei F2, torre captura B3, torre B8, rei F5, torre E8. Tá um final aqui que tá com dois peões a mais. Um deles deveria passar. Ele foi fazendo aqui os lances, por enquanto tá tudo correto aí. Jogou B3, jogou torre B8. E aí que foi o erro do Smyslov. Ele fez o lance aqui B2. Qual que é a ideia do lance B2? Torre captura. Aí vai jogar depois torre em H2 e vai capturar essa torre aqui em B2 facilmente. Então isso foi o que o Smyslov pensou, acho que rapidamente. Porém aí, galera, tem um tema do mate afogado, que o Smyslov acabou deixando passar e empatou essa partida. Depois de jogar o lance torre H2, vai jogar aqui com rei F3 e após torre captura B2, afogou o rei das brancas aqui, ficou sem casas para acessar. Então acaba empatando a partida. No jogo que aconteceu realmente, em vez do lance torre cheque, ele acabou jogando rei G4, jogou rei F1 e aí acabou em empate a partida aí, empate em comum acordo. Então, mas não tem como vencer esse final aí, porque o rei chegou aqui na casa de F1, então não tem como promover mais esse peão. Beleza, galera? Então esse foi o nosso tema de hoje, o tema do mate afogado. Tem alguns exercícios no artigo que eu coloquei para você. E tem essas partidas na íntegra para você ver ela completa, tá certo? Então eu deixo aqui um forte abraço para você, fique com Deus, deixe os comentários, as sugestões, nós vamos trazer o vídeo para você. Até mais aí, um forte abraço.